Ela abandonou seu filho na minha porta. 18 anos depois, uma verdade emocionante foi revelada. A luz do sol se escondia atrás das montanhas de Minas Gerais, e João, um trabalhador rural de 40 anos, voltava para casa depois de mais um dia sob os braços da terra. O cheiro de café fresco e o som do gado se instalando para a noite anunciavam o conforto de seu lar. Mas ao se aproximar da porta, algo inusitado tomou seu coração. Um pequeno embrulho coberto por um pedaço de pano. Era um choro suave, mas que reverberou em seu peito como se fossem gritos de socorro. Ao se agachar, ele descobriu uma criança, um recém-nascido. A incredulidade se misturou a uma onda de compaixão que o fez sentir-se como um pai instantaneamente. Como alguém poderia fazer isso? Era o dilema de uma jovem mãe, sem dúvida. João não pensou 2 vezes. Ele acolheu aquela vida frágilzinha com o mesmo amor que dedicava às plantações. Miguel, disse a ele todas as noites, enquanto ninava o pequeno em seu colo. O brilho da lua refletia ternura em seus olhos, e que alegria ele sentia ao cuidar daquele menino. O homem que sempre trabalhou duro na terra agora se via ensinando valores a Miguel, fortificando o caráter do filho. O respeito, a honestidade e o amor incondicional foram seus maiores legados. Porém, mesmo em um lar repleto de amor, Miguel sentia a pressão externa. As zombarias dos colegas, as visões distorcidas sobre sua roupa, tudo isso começava a pesar nos ombros pequenos de uma criança que apenas queria ser aceita. Muitos anos se passaram. João, com o coração apertado, observava Miguel se afastar cada vez mais da criança feliz que um dia foi. O menino, agora adolescente, decidiu investigar sua origem. Quando confrontou a verdade, um nó se formou na garganta de João. Camila, a mãe biológica de Miguel, ainda estava em sua cidade, lutando com os próprios fantasmas. Enfrentar aquela realidade seria um desafio emocional. Finalmente, o encontro aconteceu. Miguel, ansioso e intrigado, encontrava Camila, uma sombra do que poderia ter sido. Entre lágrimas e silêncios densos, Camila confessou que o abandonou após perceber que não tinha condições emocionais e financeiras para a maternidade. O peso da dor se misturou à raiva de Miguel, que questionava: "Por que você não tentou me achar?" Os corações apertados sentiram a força daquelas palavras despedaçadas. O silêncio entre eles era tão denso que poderia ser cortado por uma faca. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Miguel olhou nos olhos de Camila e uma tempestade de emoções o invadiu. O que significava realmente ser família? Ele estava diante da mulher que o abandonou, mas que, ao mesmo tempo, carregava um pedaço dele. E quando Camila deixou uma mensagem enigmática sobre um segredo que poderia mudar tudo, o mundo de Miguel pareceu girar de novo. Que verdade é essa que pode transformar nossas vidas? Pensou. Ele precisava descobrir, pois as respostas não estavam apenas na ferida aberta, mas na esperança de um futuro repleto de compreensão. E no ar, a pergunta insistente ecoava: o que realmente faz uma família? Miguel saiu do encontro com Camila com a mente em um turbilhão. A mensagem dela reverberou em seu coração, como uma batida que não se calava. Um segredo? O que poderia ser tão grandioso que mudaria suas vidas para sempre? Nesse momento, ele decidiu que precisava ir mais fundo. Não seria fácil, mas a expectativa de descobrir algo que preenchesse a lacuna que sempre o acompanhou era mais forte que o medo. Ele se despediu de Camila com um misto de compreensão e dor.
Ao voltar para casa, as paisagens de Minas Gerais pareciam diferentes. As montanhas, antes imponentes, agora pareciam guardiãs de mistérios. Chegando em casa, encontrou João na varanda, olhando as estrelas. O semblante do pai era cansado, mas seus olhos brilhavam com amor incondicional. "E então, filho, o que ela disse?" perguntou João com a voz suave. Miguel hesitou. Como explicar? Como dizer que, apesar de toda a dor que sentiu, uma nova esperança tinha brotado? Um medo de desapontar João o fez silenciar por um momento. Mas as palavras que saíram de sua boca não foram mentirosas. Ela falou sobre um segredo, pai." O coração de João disparou. A expressão em seu rosto variava entre preocupação e curiosidade. Segredo? Que tipo de segredo? Miguel mordeu o lábio, lutando para encontrar a resposta. Não sei, mas sinto que isso pode ser importante. Algo que eu preciso entender. O tom na voz de Miguel estava carregado de determinação. Ele sabia que não poderia evitar a verdade, mesmo que isso significasse desenterrar lembranças dolorosas. João respirou fundo, compreendendo a luta interna do filho. A vida pode ser cheia de segredos que machucam, Miguel. Mas também pode trazer luz a lugares obscuros. O que quer que seja, estarei ao seu lado, afirmou ele, mirando a estrada por onde os dias passavam como um filme repetido. Miguel sorriu, pela primeira vez sentindo um rastro de alívio. Sabia que tinha o apoio de seu pai, e isso lhe dava coragem. Ele decidiu que no dia seguinte pisaria na cidade de Camila novamente. Não descansaria até entender tudo. Durante a noite, enquanto a lua iluminava o céu, Miguel sonhou com um passado que nunca viveu. Viu-se ao lado de Camila, brincando em um parque, rindo como uma criança que não carregava o peso do abandono. Ao acordar, uma determinação renovada o invadiu. Ele sentia que, mesmo que o caminho fosse tortuoso, descobrir esse segredo poderia, de alguma forma, reconciliar os fragmentos de sua identidade. Na manhã seguinte, vestido com uma calça jeans e uma camiseta, Miguel tomou um café rápido e despediu-se de João. A cidade parecia mais viva, como se suas cores estivessem mais intensas naquele dia. O vento, que soprava suave, parecia trazer sussurros de esperança. Caminhando em direção à casa de Camila, a ansiedade crescia em seu peito. A mente girava com milhões de perguntas, mas uma se destacava. O que ela realmente esconde? Ele batia os dedos na palma da mão, nervoso, enquanto sua sombra o seguia pela rua, como se também estivesse aguardando a resposta. Quando finalmente chegou, tomou coragem e bateu à porta. O coração aos pulos, ele esperou. O tempo parecia arrastar-se, até que Camila abriu a porta. A expressão em seu rosto era de surpresa, mas logo se transformou em preocupação ao notar a seriedade de Miguel. Eu preciso saber. Qual é esse segredo? Disse ele com a voz firme. A brisa leve mudava ao redor deles, como se a própria natureza estivesse esperando por essa revelação. Camila respirou fundo. Havia tantas coisas que ela poderia dizer, tantos caminhos que poderia seguir. E naquele instante, ela percebeu que o que estava prestes a revelar poderia não apenas transformar Miguel, mas também todo o seu passado. Ela olhou nos olhos do filho e um novo silêncio se instalou, carregado de emoção. Você está prestes a descobrir a verdade sobre sua origem, Miguel. E essa verdade pode não ser como você imagina. A frase pairou no ar, como uma nuvem carregada prestes a derramar sua chuva. E Miguel, ansioso e temeroso, sabia que as respostas que buscava poderiam ser muito mais do que ele jamais sonhou. Miguel sentiu o coração disparar em seu peito. Aquelas palavras ecoaram como o som de um tambor, pesadas e implacáveis. Não sabia ao certo o que sentir, mas deixou que a curiosidade tomasse conta de sua mente. A emoção transbordava de seus olhos e ele lutou para encontrar a voz. Minha origem? Ele mal conseguiu pronunciar a frase, sufocando a incredulidade. Do que você está falando, Camila?
Camila respirou fundo e cada segundo parecia uma eternidade, enquanto ela buscava a melhor forma de expressar o que escondia por tanto tempo. Eu não sou apenas sua mãe, Miguel. Há coisas sobre o seu passado que eu não consegui contar a você antes. E me arrependo disso. As palavras saíam entrecortadas, como se cada sílaba pudesse romper um fio delicado que os unia. Você precisa saber que seu passado está entrelaçado com o meu de uma forma que talvez você nunca tenha imaginado. Os olhos de Miguel se alargaram e a confusão transbordou em sua mente. Ele buscava respostas, mas pelo jeito que Camila olhava para baixo, notava que essa verdade carregava um peso. A angustiante expectativa causava fisgada em seu peito, e sua vontade de entender o que estava por trás daquelas palavras se tornava mais forte a cada instante. Por favor, me diga. Eu preciso saber. Ele quase implorou. Camila subiu um pouco o olhar, e Miguel viu a vulnerabilidade em seu rosto. Quando você nasceu, eu estava em uma situação muito difícil. Eu não tinha condições financeiras, e seu pai, ele não estava presente. Em um momento de desespero, eu tomei uma decisão que me assombra até hoje. Miguel sentiu um frio na barriga. O que mais poderia ter acontecido? Todo aquele cenário, o abandono, parecia tomar um novo significado. Eu deixei você com outra pessoa, Miguel. Deixei você na porta da casa de um amigo, com a esperança de que ele pudesse dar a vida que eu não conseguiria. Naquele momento, pensei que era o melhor para você. Naquele instante, Miguel estava paralisado. Sua mente girava, repleta de perguntas sem respostas. E depois? O que aconteceu comigo? Onde está meu pai? Os olhos de Camila estavam agora marejados. Eu nunca soube onde você estava. O amigo que o recebeu me contou que você foi adotado. Eu sempre esperei. Esperei que um dia pudéssemos nos reencontrar. Miguel sentiu um turbilhão de emoções. A raiva, a tristeza e a compreensão atravessavam seu corpo como um vendaval, bagunçando tudo por dentro. Sentia que seus sentimentos estavam à mercê daquela revelação. Então, eu sou filho de uma escolha errada? Dizia ele, tentando processar. Não. Você é a escolhas que fez sua vida ser o que é hoje, Camila respondeu, com a voz firme, embora trêmula. Você é muito mais do que isso. Você é uma pessoa incrível, Miguel. E quero que saiba que eu nunca deixei de pensar em você. Mesmo longe. Sempre esperei este momento. Miguel fechou os olhos por um instante, buscando clareza. O peso da revelação era enorme, e ele ainda não sabia como se sentir, nem o que fazer com tudo aquilo. Camila, percebendo sua angústia, se aproximou. A verdade pode doer, mas pode também libertar. O que decidimos fazer com tudo isso é o que realmente importa agora. Nesse momento, Miguel começou a perceber que a busca por sua origem não era apenas sobre respostas, mas sobre se encontrar. Ele sentia no fundo de sua alma que tinha ali uma oportunidade de entender sua identidade de forma mais profunda. Mas a pergunta ainda pairava. E se eu encontrar meu pai, o que isso mudaria? A tensão criava uma atmosfera elétrica entre eles, e Miguel sentiu que não poderia se afastar sem um passo adiante. A revelação mais profunda estava prestes a surgir. Mas o que exatamente isso significaria para ele? E se a história não terminasse ali? Eu preciso encontrar essa pessoa, meu pai, sussurrou ele, deixando claro que sua jornada estava apenas começando. Miguel não estava pronto para o que sentia. A mistura de dor e esperança pulsava em seu peito. As palavras de Camila ecoavam em sua mente, e cada frase a mais parecia gerar novas questões. Era uma avalanche de sentimentos, um turbilhão que ele não sabia como controlar. Precisava de respostas, mas todos os cenários em sua cabeça se confundiam. Camila estava ao seu lado, a expressão mesclando ansiedade e compaixão. Eu sei que é muito para processar, ela murmurou, como se tentasse acalmá-lo. Mas eu estou aqui. Vamos descobrir isso juntos.
A imagem dela de pé numa porta com um bebê nos braços palpitava em sua mente. Como seria seu pai? Ele imaginava um homem forte, com o sorriso de quem conhecera a felicidade. Ou talvez alguém desgastado pela vida, tal como a mãe que agora tinha ao seu lado. Quais as histórias que rabiscavam sua ancestralidade? E se eu não gostar do que eu descobrir? Miguel disse, a voz embargada pelo medo da rejeição. E se ele não quiser me conhecer? Camila suspirou, como se seu coração também estivesse pesado. Miguel, quem você é não pode ser definido por outros. Você tem sua própria história, sua própria vida aqui e agora. O que aconteceu no passado é apenas uma parte, mas não a única. Ela olhou nos olhos dele, buscando conexão. Ninguém pode mudar seu valor. As palavras dela flutuavam no ar, e por um momento Miguel sentiu uma pequena centelha de coragem. O que ele realmente queria, além das respostas? Uma conexão? Uma família? Um lar? O medo do desconhecido lhe apertava, mas uma voz interior, ainda tímida, começava a sussurrar para que ele seguisse. Você sabe onde posso encontrar meu pai? Perguntou, a urgência nascendo lentamente em seu tom. O mesmo conhecido que lhe abandonou. Camila hesitou, os olhos se desviando para o chão. Eu não sei ao certo, mas eu tenho um contato. A última vez que tive notícias, ele trabalhava em uma pequena loja de ferramentas no centro da cidade. A ideia de ir atrás desse homem, que era parte dele, confundia Miguel. Mas uma chama crescente pulsava em seus músculos. A vida o havia preparado para isso. E quem sabe, essa era a oportunidade que ele sempre esperou. O desencontro poderia se tornar um reencontro. Com determinação renovada, Miguel sentiu seu coração acelerar. Precisamos ir agora, eu quero saber a verdade direto da fonte. Ele não podia mais esperar. A vida estava passando e ele precisava finalmente entender quem era. Camila assentiu, a expressão dela misturando orgulho e medo. Tudo bem, podemos ir, mas lembre-se, o que você encontrará pode ser diferente do que imagina. Esteja preparado. Eles saíram apressados, a tensão no ar quase palpável. Ao entrar no carro, a adrenalina o fazia sentir-se vivo. Cada segundo que se passava era uma gota de esperança diluindo o temor. O horizonte à sua frente parecia novo, mudando a cada movimento da estrada. Enquanto dirigiam, Miguel se perguntava sobre o que o esperava. Como seria olho a olho com o homem que sempre fora uma incógnita em sua vida? As perguntas se intensificavam, mas havia uma profunda vontade de saber. Caso eu não goste do que descobrir, posso... Ele começou a dizer, mas Camila o interrompeu. Você pode escolher não se deixar levar pelo passado. Você é mais do que isso, Miguel. Sua voz era firme, como uma âncora em meio à tempestade. O carro parou em frente à loja de ferramentas. Miguel olhou pela janela, o coração batendo forte. Era uma loja simples, mas cheia de história. Ele sabia que estava prestes a cruzar um limite que nada poderia devolver. Vamos? Camila perguntou, visivelmente emocionada. Ele respirou fundo, buscando coragem nas palavras de sua mãe. Sim. E ao sair do carro, um novo capítulo se desenhava diante dele. Mas a pergunta ainda ecoava em sua mente. E se a verdade for muito pesada para carregar? O sol estava começando a se pôr, o céu exibindo um espetáculo de tons alaranjados e roxos que quase pareciam refletir a confusão de Miguel. Ele respirou fundo, sentindo o cheiro da madeira da loja e do metal das ferramentas. À sua frente, a porta de entrada parecia um portal. Atrás dela, a verdade. Um pai que, por escolha ou circunstâncias, não estivera presente. Miguel hesitou por um instante, as mãos suando em seus bolsos. Camila estava ao seu lado, seus olhos fixos na porta, mostrando um misto de nervosismo e apoio. Ele podia sentir que ela também compartilhava daquela ansiedade. Uma gota de suor escorreu pela sua têmpora. Vamos, sussurrou Camila, entrelaçando os dedos nos de Miguel. O toque dela trouxe um pouco de conforto. Juntos, eles se aproximaram. Cada passo parecia mais pesado que o anterior, e a voz interior de Miguel ressoava cada vez mais.
Você pode fazer isso. Ele empurrou a porta com a mão trêmula e um sininho tilintou, anunciando sua entrada. A loja era iluminada e despojada, com prateleiras repletas de ferramentas, ganchos e caixotes. O murmurinho da conversa entre alguns clientes e o cheiro de graxa criaram um ambiente angustiante e acolhedor ao mesmo tempo. Miguel olhou à sua volta. As prateleiras de madeira tinham um ar de familiaridade, como se ele pudesse tocar partes de sua infância. Mas os olhares dos clientes o afastavam. Ele piscou, tentando se ajustar à nova realidade, até que seus olhos finalmente se fixaram em um homem atrás do balcão. Era um homem de meia-idade, com o rosto marcado por rugas, mas que ainda guardava um sorriso acolhedor. "Posso ajudar?" perguntou ele, levantando o olhar. Miguel engoliu em seco. Era um rosto que ele nunca tivera a oportunidade de estudar, e mesmo assim havia algo nele que parecia familiar. Teve certeza de que estava observando cada movimento do homem, cada expressão contida. Os batimentos do seu coração aceleraram, um tambor ensurdecedor que ecoava em seus ouvidos. "Você é..." ele começou, mas as palavras não saíam. O que ele realmente queria dizer? "Você é meu pai?" A atmosfera ao redor mudou. O sorriso do homem desmoronou lentamente e ele se endireitou, com um olhar de reconhecimento e medo. "Miguel?" Sua voz estava embargada, como se soubesse que aquele momento deveria acontecer, mas não estivesse pronto para recebê-lo. Foi como se o tempo parasse. Miguel podia sentir a expectativa densa no ar, quase palpável. Camila ficou ao seu lado, segurando o braço dele com uma força gentil, um lembrete de que não estava sozinho. "Eu não posso acreditar", o homem murmurou, a expressão entre a preocupação e a esperança. "Por que você me deixou?" Miguel finalmente conseguiu perguntar, a angustiada urgência brotando de seu peito. As palavras se desgastaram, pulsando com a dor que ele havia guardado por anos. O homem hesitou, os olhos se encheram de lágrimas e ele olhou para o chão antes de responder. "Havia tantas coisas que... não era fácil. Eu não queria. Ainda assim você partiu e me deixou sem pai", Miguel gritou, a raiva e a tristeza permeando suas palavras. Camila soltou o braço dele, observando a cena com uma mistura de empatia e preocupação. O coração de Miguel estava em chamas, seu corpo percorrendo uma montanha-russa de emoções. "Eu sei que não tenho palavras para consertar isso, mas... posso tentar fazer certo agora", disse o homem, a voz tremendo. Miguel tinha tantas perguntas, tantos sentimentos e uma dor latente que não ia embora. Enquanto lutava para encontrar uma resposta, uma ideia audaciosa surgiu em sua mente. "Você quer tentar? Então me conte tudo", Miguel exigiu, quase em um sussurro, sem saber se estava pronto para o que viria a seguir. O homem respirou fundo, e Miguel percebeu que estava prestes a entrar em um território totalmente desconhecido. Atrás de cada palavra poderia estar um novo fardo ou uma nova compreensão sobre quem ele realmente era. Ele estava prestes a descobrir não apenas sobre o pai que tanto desejou, mas sobre a história que poderia mudar sua vida. E se essa verdade fosse a chave para a libertação que ele precisava? O homem, chamado Alberto, hesitou mais uma vez, buscando palavras que pareciam flutuar no abismo entre eles. Miguel observou cada movimento dele, o jeito como a pele ao redor dos olhos se contraía, como se o peso daquelas lembranças estivesse prestes a quebrá-lo. Eu sabia que um dia isso aconteceria", começou Alberto, a voz saindo como um fio de voz rasgada. "A vida nos separou de maneiras que eu nunca consegui imaginar, mas meu coração sempre esteve aqui, com você." Miguel sentiu uma onda de incredulidade acompanhada por uma pitada de curiosidade. O que seus pais tinham enfrentado? Que segredos o haviam separado deles? Ele não estava preparado, mas ao mesmo tempo, a dor da ausência de seu pai abrira uma fenda imensa que clamava por resposta. "Nossa história começou muito tempo atrás, antes de você nascer",
Sua mãe... Alberto hesitou novamente. O nome de sua mãe ainda era um eco distante, e como um eco, trazia à tona lembranças e perguntas que Miguel preferiria talvez não explorar. Ela era muito jovem, e as circunstâncias eram complicadas. Eu a amava, de verdade. Mas tudo aconteceu tão rápido e eu não estava pronto para ser pai. Uma dor profunda perfurou o peito de Miguel. Ele sempre imaginara que a ausência do pai se devesse a uma escolha egoísta, mas agora ele se via diante de um homem que, ao que parecia, também fora uma vítima das circunstâncias. Então, você me deixou? Para viver sua vida sozinho? Miguel disse, a velocidade da raiva e da dor fazendo sua voz soar mais alta novamente. Camila permaneceu em silêncio, captando a intensidade do momento. Não deixei por vontade própria, Alberto insistiu, absolutamente angustiado. A vida tomou um rumo que eu não pude controlar. Eu fui forçado a ficar longe e, com o tempo, perdi o contato. Ele fechou os olhos, as lágrimas transbordando. Nunca um dia passou sem que eu pensasse em você. Miguel observou o pai dissolver-se em desespero. Era difícil sentir compaixão quando o desejo por respostas se tornava cada vez mais insaciável. E como posso acreditar nisso? Como sei que isso é verdade? Porque estou aqui agora tentando reconstruir o que perdemos, Alberto declarou, com fervor. Eu quero saber o homem que você se tornou. Quero entender seu mundo. Não posso mudar o passado, mas posso tentar ser parte do seu futuro. Miguel se viu em uma encruzilhada. A sinceridade na voz do homem à sua frente estava abrindo uma porta que ele não sabia se estava pronto para atravessar. A raiva começava a se misturar com uma sensação incipiente de esperança, um desejo de colidir com aquilo que sempre sonhou: ter um pai. E o que você esperava encontrar? O que eu deveria pensar sobre isso? Miguel perguntou, o olhar fixo em Alberto. Só quero uma chance, Miguel. Uma chance de começar de novo. É isso que espero, respondeu Alberto, a voz suave, mas firme, como se estivesse fazendo um voto diante do filho. Um silêncio tenso se instalou entre eles. Miguel sentia seu coração em conflito. A dor da traição e da ausência pesava tanto quanto a possibilidade de um novo começo. E se não for possível? Ele questionou de novo, quase em um suspiro. Se não for possível, pelo menos saberei que tentei. A sinceridade no olhar de Alberto iluminou algo dentro de Miguel. A decisão de Miguel começava a se moldar em sua mente, mas havia um passo que ainda precisava dar. Se enfrentaria o futuro ao lado de um homem que, apesar de todos os erros, parecia genuinamente querer ser parte de sua vida. Assim que a ideia começou a tomar forma, um novo pensamento brotou. E se minha mãe souber disso? O que ela diria? O peso da revelação daquelas palavras pairava no ar, carregado de uma nova tensão inexplorada. Miguel fechou os olhos por um segundo, sabendo que a cada resposta que encontrasse, uma nova pergunta emergiria. Ele estava à beira de uma jornada que poderia finalmente responder às dúvidas que o atormentaram por tanto tempo. Mas isso também significava que o confronto com sua mãe estava prestes a acontecer, e verdadeiras tempestades emocionais poderiam se aproximar. Ele respirou fundo, preparado para enfrentar aquilo que viesse a seguir, seu futuro, sua verdade, e tudo que havia de ligar passado e presente. Porque uma coisa ele já sabia: não havia como voltar atrás. Miguel olhou mais uma vez para Alberto, a expressão do rosto do pai embaçada pelas lágrimas não derramadas. O silêncio pesava, quase como uma atmosfera elétrica, enquanto ele tentava juntar as peças de um quebra-cabeça que nunca soube que existia. Sentia um turbilhão de emoções, um sem fim de perguntas sem resposta. Como você pode querer se reconectar agora? Miguel perguntou, a voz tremendo de frustração. 18 anos! E agora você quer que eu simplesmente esqueça todo o resto? Não é tão simples, eu sei. Alberto começou soando pequeno e vulnerável. Mas eu estou aqui, Miguel. Não importa quanto tempo passe,
Eu quero ser parte da sua vida, mesmo que eu não possa apagar o que fiz. Miguel lembrou-se de sua infância, dos aniversários em que imaginou o pai ao lado dele, dos momentos em que a falta de uma figura paterna deixava um vazio. Ele sempre sentira que havia uma parte dele faltando. Agora, diante do homem que deveria ter estado lá, o que restava era uma confusão imensa. E se minha mãe não aceitar isso? Miguel murmurou, ainda sem acreditar no que estava acontecendo. O olhar desconcertante de Alberto o fez hesitar. Ele percebeu que o pai também estava lidando com o medo do julgamento, a dúvida do que viria pela frente. Ela precisa saber, Alberto disse, um fio de determinação na voz. Precisamos ser honestos, Miguel. Como vamos seguir adiante se escondermos a verdade? A perspectiva de confrontar sua mãe o deixou inquieto. O que ela diria? Como reagiria ao ouvir que o homem que a abandonou desejava fazer parte da vida do filho? Miguel sabia que a reação dela não seria simples. Havia uma história inteira entre eles, um passado não resolvido que poderia explodir a qualquer momento. Se você quer essa chance, então teremos que contar a ela, Miguel disse, sentindo-se mais seguro ao falar. Era hora de enfrentar a verdade de frente. A ideia de esconder não o atraía mais. Era como cortar um pedaço do próprio coração. Ele queria entender de onde vinha tudo, por que sua mãe tomara as decisões que tomou. Alberto assentiu, os olhos firmes em Miguel. Estou preparado para isso. Quero que você saiba que estou aqui por você. Um contraste crescente de emoções surgiu entre eles, como uma tempestade se formando no horizonte. A raiva de Miguel ainda estava lá, mas havia um fio de esperança também. Uma necessidade urgente de entender o que o mantinha atado àquela história. Então, vamos fazer isso, Miguel afirmou, sentindo um frio na barriga. Ele não sabia o que viria pela frente, mas estava decidido a não deixar mais nada escondido. Com um profundo suspiro, Miguel começou a pensar na melhor maneira de abordar a mãe. Quando você gosta de alguém, o amor pode superar qualquer barreira. Eu só espero que isso valha a pena. Alberto sussurrou, quase como se falasse mais para si mesmo do que para o filho. O olhar de Miguel se fixou em Alberto, refletindo uma luta interna. O amor era complicado, e o que restava parecia um fio delicado ainda por ser tecido. E se tudo desmoronasse, se a verdade não fosse a única resposta que ele buscava? Não posso prometer que será fácil, mas vou tentar, Miguel declarou, sentindo uma nova determinação crescer dentro dele. Enquanto a tensão pairava no ar, Miguel olhou para a saída, imaginando o próximo passo. Ele sabia que, a qualquer momento, poderia ser confrontado por uma reação explosiva da mãe. Porém, a coragem de descobrir a verdade afloriu em sua alma, e ele sentiu que o futuro podia se moldar de uma forma que nunca ousou sonhar. O som do telefone vibrou, cortando o silêncio entre eles. Com um olhar perplexo, Miguel pegou seu celular e viu que era uma mensagem de sua mãe. Precisamos conversar. O que está acontecendo com você? E ali estava. A tempestade estava prestes a chegar. O que ele diria? A resposta estava pendurada na balança, esperando para ser revelada. Miguel sentiu seu coração disparar enquanto encarava a tela do celular. As palavras da mãe pulsavam em sua mente como uma sirene de alerta. O que está acontecendo com você? Ele sabia que a ansiedade em seus dedos não passava de um reflexo do caos emocional que se instalara em seu peito. O dia prometia ser um divisor de águas. Temos que ir agora, Alberto disse, com a determinação de alguém que queria corrigir um erro. Mas Miguel hesitou. A imagem de sua mãe, a mulher que sempre foi seu porto seguro, o invadia. O que diria ela? Como isso mudaria o amor e a confiança que ela depositou nele ao longo de sua vida? Eu não sei se estou pronto, Miguel respondeu, suas palavras misturadas ao medo e à incerteza. A ideia de abrir a porta para a verdade o aterrorizava. Ele poderia perder tudo ou talvez ganhar algo que nunca soube que precisava. Alberto se moveu mais perto, seu olhar fixo e profundo.
Por que você não escreve uma mensagem? Sugeriu Alberto, considerando a fragilidade do momento. Diga a ela que precisamos conversar, mas que é algo importante. Importante para nós dois. Miguel respirou fundo, o peito apertado, e começou a digitar. À medida que suas palavras tomavam forma, sentiu que cada letra o aproximava de uma verdade dolorosa. Mãe, preciso te contar algo que pode mudar tudo, ele escreveu. Ao enviar a mensagem, um peso se instalou entre eles, um silêncio agudo e profundo como o oceano. Minutos se arrastaram em um agonizante devagar. Miguel olhou para Alberto, que parecia tão nervoso quanto ele. Os dois estavam presos em um limbo de expectativa. E se ela simplesmente não entender? Pensou, a sombra de toda a sua história colidindo com a nova realidade. Finalmente, o celular vibrou. A resposta de sua mãe chegou como um raio. Onde vocês estão? Já volto para casa. Miguel sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Agora era real. Eles teriam que enfrentar isso. Miguel e Alberto deixaram a casa, a ansiedade em seus rostos, as ruas parecendo mais estreitas do que nunca. Com cada passo, o nó na garganta de Miguel se apertava. O destino os guiava para o confronto inevitável. A vida dele seria testada assim que o carro parou em frente à casa. A textura familiar da porta e o cheiro do lar o envolveram, mas Miguel não se sentia em casa. Ele tinha ficado dividido entre dois mundos, entre o amor por sua mãe e a necessidade de entender o que havia ocorrido com o pai. Com as mãos trêmulas, ele abriu a porta. Sua mãe estava ali, estranhamente serena, mas com um olhar que revelava uma tempestade interna. O que está havendo? Vocês dois juntos? Isso não é bom, disse ela, prendendo a respiração enquanto absorvia a presença de Alberto. Precisamos conversar sobre o passado, Miguel disse, sua voz um sussurro quase quebrado. Ele olhou para Alberto, que estava à sua esquerda, e sentiu uma onda de coragem. É sobre você, pai. A expressão de sua mãe mudou num piscar de olhos. Miguel pode ver o instante em que a realidade a atingiu como um soco. Para ele, o momento era nebuloso, cheio de expectativa. O futuro que haviam construído estava prestes a ser destruído, mas também poderia ser reconstruído de uma forma que ele nunca imaginou. Pelo amor de Deus, o que você quis dizer? Perguntou sua mãe, a voz tensa, uma mistura de incredulidade e temor. Miguel sentiu seu coração parar por um segundo. E se aquele fosse o momento em que tudo mudasse? O que diria a seguir poderia reescrever a história deles. Ele respirou fundo, preparado para expor tudo quando a campainha tocou. Uma surpresa inesperada. Miguel apenas olhou para Alberto, ambos conscientes de que a tempestade não fez outra coisa além de se intensificar. Quem será agora? Pensou Miguel, sem saber que aquele poderia ser o divisor de águas que nunca esperavam. Miguel paralisou. A campainha soou novamente, como um eco de suas dúvidas e temores. O tempo pareceu estagnar. Ele olhou de relance para a mãe, que tinha os olhos colados na porta, um misto de ansiedade e desconfiança a desenhar seu semblante. Alberto se afastou um pouco, buscando espaço para que aquele momento se desenrolasse sem interferências. — Você não vai atender? Perguntou Alberto, um fio de nervosismo na voz. — Eu... Não sei, respondeu Miguel, sentindo-se como se estivesse diante de uma tempestade que ameaçava arrasar tudo. Sua mãe respirou fundo, desapegando-se um pouco da tensão que a cercava. — Vou atender. A determinação em sua voz o surpreendeu. Ela caminhou até a porta, as mãos trêmulas, mas firmes, e a abriu. Do outro lado estava uma mulher que Miguel não conhecia. O coração dele disparou. A expressão da mulher era de preocupação, quase como se ela estivesse em um estado de desespero contido. Ele notou seu olhar atordoado e a maneira com que puxava a blusa, como se estivesse tentando encontrar conforto na própria roupa. — Mãe, quem é essa pessoa? Miguel murmurou, mas sua voz não era mais que um sussurro. — Eu não sei, Miguel, talvez...
respondeu sua mãe, sem conseguir completar a frase. A mulher à porta, agora com os olhos arregalados, olhou rapidamente entre Miguel e sua mãe. Desculpe interromper. Eu não sei se é um bom momento, mas eu preciso falar com você, com os dois. O clima ficou ainda mais pesado. Miguel sentiu um frio na barriga, como se já soubesse que aquela mulher estava ligada à verdade que ele temia. O olhar da mulher se tornou mais urgente. Ela parecia saber mais do que estava disposta a revelar. Oi, eu sou a Ana, apresentou-se hesitante. Eu tenho algo importante a dizer sobre o passado. A voz dela tremia, mas havia uma sinceridade que despertou algo em Miguel. A mãe de Miguel balançou a cabeça em descrença. Eu não entendo. O que você sabe sobre nós? Sobre meu filho? Só escutem, por favor. Não posso deixar isso para mais tarde. Ana respirou fundo. Eu fui uma parte do passado de vocês. Meu filho, Miguel, ele... é um filho que foi deixado na porta de alguém que o amou há muitos anos. E eu sou a mãe dele. As palavras caíram como uma bomba. Miguel ficou em choque, como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Escutando a verdade confusa de Ana, seu mundo inteiro parecia girar. Isso não pode ser verdade, a mãe de Miguel sussurrou, seu rosto palpitando entre confusão e uma tristeza profunda que ele nunca tinha visto antes. Mas é, Ana continuou, lágrimas nos olhos, revelando um turbilhão de emoções. Eu vim porque não queria que você descobrisse isso de outra maneira. Miguel merece saber. A mente de Miguel precisava de um momento para processar tudo aquilo. As palavras flutuavam, mas não se conectavam em sua cabeça. Qual era a verdade? Como isso se encaixava no quebra-cabeça da vida dele? A única coisa que podia sentir era o vazio dançando ao seu redor. Mas o que isso significa? Miguel perguntou, finalmente quebrando o silêncio, sua voz embargada. Quem sou eu de verdade? Ana olhou fundo em seus olhos, como se tentasse alcançá-lo através da confusão. Você é amado, Miguel. Sempre foi. E a verdade é mais complexa do que pode imaginar, mas antes de tudo, precisamos conversar. Essa história precisa de um desfecho. A tensão no ar estava quase palpável, e o coração de Miguel estava acelerado. A verdade estava ali, na ponta da língua. Estava prestes a fugir, prestes a ser revelada, mas com um peso que ele não sabia se estava preparado para carregar. Se não pode ser assim, o que posso fazer? Como transformar tudo isso? Miguel questionou, o nó na garganta o sufocando. E naquele momento crucial, Ana apenas sacudiu a cabeça. Miguel, a resposta está dentro de você. Você é mais forte do que pensa, e essa conversa é apenas o começo. Mas antes que pudesse terminar, a campainha tocou novamente. Desta vez, uma nova onda de apreensão invadiu o ambiente. Quem mais pode ser? Pensou Miguel, enquanto o medo de novas revelações apertava seu coração. Miguel estava em um turbilhão emocional, sua mente girando entre descobertas e rumores como folhas levadas pelo vento. O rosto de Ana, angustiado e determinado, se destacava em meio à confusão. A verdade é ainda mais complexa do que você imagina, Miguel. Ela continuou, quase como se estivesse se esforçando para reunir coragem. Antes que pudesse continuar, a campainha tocou novamente. Miguel olhou rapidamente para sua mãe, que parecia paralisada pelo que acabara de ouvir. A atmosfera estava carregada, como uma tempestade prestes a estourar. Quem será agora? Perguntou Miguel, sua voz um misto de incredulidade e desespero. Ele olhou para a mãe e, em seu silêncio pesado, percebeu que mais revelações estavam à espreita. Vou atender, disse sua mãe, com o olhar decididamente firme enquanto se dirigia à porta. Miguel sentiu seu coração pulsar. Uma ansiedade crescente o invadia. Ana olhou de maneira intensa para Miguel, suas feições refletindo a gravidade do momento. Prepare-se, Miguel. Às vezes, as verdades que mais nos doem também nos liberta, disse ela. Quando sua mãe abriu a porta, a luz do sol filtrou para dentro,
iluminando o rosto de uma jovem mulher que estava ali, ansiosa e visivelmente emocionada. Miguel sentiu um frio na barriga. Ela pensou. Oi, me desculpe interromper. Sou eu, Lúcia, a mulher disse, tremendo. Eu tenho algo importante para contar para vocês. Miguel trocou olhares com Ana e sua mãe. Era outro choque. Lúcia? Perguntou sua mãe, incrédula. Lúcia respirou fundo. Eu sou amiga de Camila, a mãe que abandonou Miguel após o nascimento. E eu vim aqui porque descobri algumas coisas que vocês precisam saber sobre o passado dele. O choque foi como um soco no estômago de Miguel. Sobre o que mais poderia ouvir. O que mais haveria a saber. Ele sentiu a raiva e a confusão fervendo em seu interior. Como você sabe? Miguel perguntou, sua voz saindo como um sussurro. Camila me procurou um tempo atrás. Ela estava lutando com seus demônios, tentando fazer sentido das escolhas que fez. Após tantos anos, a história dela se entrelaçou com a sua, de maneiras que ela temeu nunca ser capaz de explicar. Lúcia contou, os olhos marejados de emoção. Ana deu um passo à frente. Precisamos ouvir isso, Miguel. Pode ser importante. Por quê? O que mais pode ser relevante agora? A frustração ressoava na voz de Miguel, misturada com o medo do que poderia vir. Por um longo tempo, eu trabalhei no abrigo onde Camila foi acolhida após te deixar. E lá, conheci Alberto, seu pai. Ambos se perderam em suas histórias, e juntos podemos reconstruir a narrativa do que realmente aconteceu. Lúcia explicou, seus olhos fixos em Miguel. Vocês têm mais em comum do que imaginam. A sensação de estar no meio de um turbilhão crescente era avassaladora. Miguel mal conseguia absorver a quantidade de informações e emoções ali colocadas de uma vez só. Era uma realidade nova, uma explosão de possibilidades que poderia, finalmente, dar sentido a todo esse caos. Então, qual é a verdade? Questionou Miguel, com voz firme, desafiando os medos que ameaçavam dominá-lo novamente. Quando você nasceu, seu pai esteve lá, ele só não foi capaz de ficar. Camila estava perdida, mas sempre buscou a maneira de saber como você estava. Mesmo depois de tantos anos, haverão ecos de amor e dor, mas também de esperança. Lúcia disse, a sinceridade aquecendo suas palavras. Miguel olhou para Ana e, em um momento, ambos perceberam a força desse elo. Eram peças de um quebra-cabeça maior, interligados por situações que não controlavam. E se eu decidir encontrar Camila? E Alberto? Miguel questionou. Um novo tipo de determinação tomava conta de seu ser. A vida é feita de escolhas, Miguel. E essas escolhas devem ser suas. Lúcia respondeu com um olhar compreensivo. Mas lembre-se, a verdade pode curar, independente de quão difícil ela seja. Miguel sentiu um aperto no coração, mas ao mesmo tempo uma centelha de esperança. Ele já havia passado por tanto. Agora possuía a chance de lidar com isso. Para muitas pessoas, esse encontro seria um final de ciclo, mas para ele era apenas o começo. Vamos descobrir isso juntos, Miguel declarou, a força crescendo em sua voz. Olhou para sua mãe e para Alberto. Eu não quero mais viver nas sombras do passado. Como eu vou entender minha história sem confrontá-la? O ambiente à sua volta pareceu se acalmar. A tempestade que havia se formado se dissipou, dando lugar à coragem e à determinação. Ele não estava mais sozinho, e isso era tudo o que ele precisava. Juntos, eles enfrentariam o caminho em busca das respostas que sempre precisaram. Com um último olhar para Lúcia e Ana, Miguel respirou fundo. O futuro estava à sua frente, e o próximo passo precisaria ser dado. Estava determinado a reescrever sua história, e não haveria mais segredos a esconder. Tudo aquilo podia doer, mas neste momento ele se sentia mais forte do que nunca. Agora, com o coração decidido e a mente clara, estava pronto para abrir a porta que levava ao entendimento, ao amor e à reconciliação que, acima de tudo, ele sempre quis. E ali, em um misto de sorrisos e lágrimas, Miguel compreendeu que, por mais complicada que fosse a vida,
a busca por amor e verdade sempre valeria a pena. A jornada havia apenas começado, mas ele não tinha mais medo de caminhar. Se você sentiu a emoção dessa história e deseja acompanhar mais capítulos impactantes como este, você precisa se inscrever agora no canal. Este é o momento de mostrar seu apoio e ajudar-nos a espalhar mais histórias que tocam o coração. E lembre-se, deixar um like agora alimenta o algoritmo e faz com que mais pessoas conheçam essas histórias incríveis. Comente suas reações e teorias sobre o final. Estamos curiosos para saber o que você pensa. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver a resolução desta emocionante jornada. Não espere nem mais um segundo. As histórias emocionais merecem ser contadas e vividas.